Sou Léo Almada e apresento uma saudação aos verdadeiros americanos. É que eu tomei conhecimento de que um grupo de alguns americanos e de outros falsos americanos estão tentando fazer uma chapa de oposição à atual administração para concorrer às próximas eleições. Então, em função de ter tomado conhecimento de que alguns membros desse grupo têm levado algumas inverdades aos associados, procurando convencê-los a aderir à sua chapa, senti-me na obrigação de vir de público esclarecer a verdade dos fatos, como tudo ocorreu e como tudo continua ocorrendo. No final do ano 2013, eu fui convidado a comparecer a uma reunião em que um grupo de americanos me trouxe um apelo dizendo que o clube estava na iminência de fechar suas portas e que eu talvez fosse a única pessoa que poderia evitar que isso acontecesse. Eu hesitei após várias reuniões, mas o apelo foi tão grande que eu mesmo sem condições, em função das minhas tarefas, resolvi aceitar, mas coloquei duas questões para essa aceitação. Primeiro, a necessidade de demolir a nossa sede por várias razões. Primeiro, pela interdição de uma parte pela prefeitura, pela interdição de outra parte pelo Corpo de Bombeiros, e que apresentava um sério risco até de ser incendiada, como foi o caso do Ninho do Urubu do Flamengo. Fios aparentes, correndo risco, piscina com azulejos quebrados, pessoas frequentando a piscina sem fazer o indispensável exame médico, e um grupo de americanos, ou americanos entre aspas, explorando a sua sede. Tomavam conta da parte da piscina, outros do salão de festas, ao ponto até de fazerem uma feira que o clube parecia um mafuá. Então eu repito, para aceitar a tarefa ou para assumir a presidência do clube, eu exigi o compromisso desse grupo de aceitar a demolição da sede, até para tirar de dentro dela algumas pessoas, repito, alguns americanos e outros falsos americanos que a exploravam, inclusive com a existência de um bingo que pagava R$12 mil de aluguel e o América pagava 18 mil de luz. Então, assumi com essa condição, botar todo mundo para fora, porque o América vivia
só de uma exploração. E aí, para oficializar essa decisão, eu convoquei uma reunião pública, uma assembleia pública na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, onde compareceram altas autoridades, inclusive a presença do excelente atleta Zico, que deu abertura a essa solenidade. Então, não houve nada às escondidas. A decisão de demolir a sede e fazer uma nova por cima de um shopping center foi aprovada por todo mundo. Então é mentira o que estão espalhando, que nós demolimos a sede sem autorização de ninguém. Houve autorização de todos os poderes. E aí, esse grupo que implorou mesmo que eu assumisse o clube, começou a trabalhar junto conosco, em princípio, tentando, junto à prefeitura, ao departamento de urbanismo da prefeitura, conseguir aprovar um projeto para modificar a lei que não permitia que nessa redondeza, onde o América se encontra, Campos Sales 118, na Tijuca, a legislação não permitia que ali fosse feito um shopping center. Depois de vários meses, talvez anos, nós conseguimos aprovar na prefeitura, no departamento de urbanismo, que enviou para a Assembleia Legislativa um projeto modificando a legislação para permitir que o América fizesse esse shopping center com a sua sede em cima. Daí foi uma nova batalha junto à Câmara dos Vereadores. Foi uma batalha insana, porque muitos dos vereadores não queriam concordar com a aprovação desse projeto. Mas nós, depois de muita luta e conseguindo uma audiência pública, onde mais uma vez o atleta Zico compareceu e com a sua presença, os vereadores que eram contrários mudaram de posição, tanto que foi em 2 sessões foi aprovado o projeto sem nenhum voto contrário. Aqueles que não queriam votar a favor se ausentaram do plenário, mas ganhamos de 31 na primeira votação a 0 e de 33 a 0 na segunda passagem. Muito bem. Aí a batalha continuou, ou seja, a tentativa de arranjar investidores para que se iniciasse a construção desse shopping center e da nova sede. Ocorre que a dificuldade, o país, economicamente falando, se encontrava muito mal. E para completar isso veio a pandemia. Podíamos ter já começado a construção dessa nova sede se a atual administração fosse irresponsável,
ou seja, assinasse qualquer documento sem ter a certeza de que a obra seria concluída. Fomos visitados, eu e o presidente Sidney Santana, por um grupo de empresários que queriam que nós desistíssemos da construção da sede, do shopping, melhor dizendo, porque o Tijuca Tênis Clube queria construir também um shopping e esbarrava no projeto que o América tinha aprovado. Talvez, se fossem outros que tivessem na direção do clube, tivessem aceito, tivessem renunciado à construção da sua nova sede para um benefício próprio, coisa que nós, atuais dirigentes, não concordamos. Agora vem esse grupo que alguns deles pertenciam, alguns deles foram aqueles que vieram implorar que eu assumisse a direção do clube, agora se viraram por outro lado. Por quê? Porque o América estava falido, o América não tinha condição de sobrevivência. E agora, como depois de muitos anos de luta, o América vai receber algum dinheiro de processo que contente com a Eletrobras. Alguns desses que não quiseram assumir o clube, agora aceitam em assumi-lo. E vão na tentativa, repito, na tentativa de formar uma chapa, eles estão usando subterfúgios, levando a alguns associados incautos certas inverdades. Então eu digo a vocês o seguinte: aqueles componentes do grupo que me implorou para continuar, para assumir a direção do clube, alguns deles continuam conosco, lutando 24 horas por dia. Dentre eles, o presidente Sidney Seixas de Santana, que tem se dedicado 24 horas por dia para o América, renunciando até o seu escritório de advocacia e dando uma demonstração de um verdadeiro americano. Então eu peço àqueles tradicionais e verdadeiros, repito, americanos, que passem a compor a chapa da situação, que eu posso adiantar que já está com um grande número de pessoas, de americanos tradicionais e verdadeiros, que com certeza darão a vitória, mais uma vez, à chapa cujo candidato à presidência é o Sidney Santana. Eu me encontro e continuo à disposição de qualquer um que queira saber essa verdade e mais muitas outras. Acreditem se quiser. Esse grupo de trabalho que não se acovardou, alguns desapareceram, sumiram e agora estão renascendo, porque viram a possibilidade do ingresso de recursos financeiros, agora estão se aflorando em verdadeiros americanos. Não confiem nesse pessoal que está procurando um por um, vendendo inverdades, para não dizer mentiras. Esse pronunciamento que eu estou fazendo
tornou-se indispensável para trazer a verdade dos fatos para frente, América, e vamos chegar lá. Um abraço.